Olá pessoal, nós vamos fazer mais uma entrevista para abordar e explorar um pouco mais a integração da comunicação corporativa com as estratégias digitais. Então, eu tenho a satisfação de ter aqui do lado a Carol Prado, Head de Comunicação da Intel para a América Latina. Olha, a responsabilidade não é só o Brasil, é a América Latina. América Latina, exatamente. A gente Então, trabalha 7 países proativamente com a comunicação. 7 países. Então, se o desafio nacional é grande, quando você pega uma região inteira para trabalhar a comunicação e a integração com as mídias digitais, seu desafio é gigantesco. Eu acho que o maior desafio quando a gente olha para uma comunicação regional assim, é que os países, cada um tem o seu nível de maturidade de mercado, tanto de imprensa quanto de estratégia de influenciadores digitais. Então, o Brasil, por exemplo, é o segundo país do mundo que mais consome YouTube. Então, não pode ser a mesma estratégia que para um país do tamanho, por exemplo, do Peru, do Chile. Né? É verdade. Então, essas nuances a gente precisa ter. Eu brinco que o Brasil é quase uma região à parte, de tão grande e tão importante que é o mercado também. Então, as estratégias que a gente pensa, a gente tenta, óbvio, manter a mesma narrativa, a mesma voz nos mercados, as mensagens são muito similares, mas entendendo a nuance de cada país para manter essa integração. Só uma curiosidade, depois do Brasil, quem é o mercado aqui na América Latina que mais está avançado nessa linha das mídias sociais? Aí? México é o país que acho que vem em segundo lugar bem forte, né? Ele representa, o Brasil hoje representa uns 60% mais ou menos da nossa estratégia, México sozinho já representa 20%. Então, ainda é longe de Brasil, né? Mas é o país que mais tem evoluído e também disseminado a parte também de comunicação digital. O Brasil, então, está sendo mais uma referência também para os nossos queridos vizinhos latino-americanos aqui. Sim, com certeza. As áreas sempre têm estruturas diferenciadas para trabalhar as duas demandas. Está na hora de se integrar, as empresas já estão se integrando, pelo menos você pode comentar na Intel, né? Sim, na Intel acho que nos últimos anos a comunicação evoluiu muito na área de comunicação corporativa. A gente, se olhar para principalmente uns 5 anos atrás, a gente era muito focado em mídia mais tradicional e nos últimos anos a nossa área é responsável por, também continua super importante e relevante a mídia tradicional, mas também toda a parte de influenciadores, criadores de conteúdo, analistas de mercado, a parte também, né, de comunicação interna, tudo isso fica debaixo do mesmo guarda-chuva. O que é muito bacana, porque a gente consegue realmente, debaixo do mesmo, né, ter uma área muito integrada, mas a área da comunicação ela é uma área muito dependente das outras áreas da empresa. Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental, junto à liderança, de conseguir que é manter, que nem eu mencionei, né, a narrativa, as mensagens, que seja realmente uma comunicação efetiva, não só integrada, mas também a gente tem esse papel de ser também eu brinco, é demandar e ser demandado, né? A gente está na mesa, eu brinco no board com os diretores ali, ouvindo, fazer parte da estratégia e também fazendo acontecer, né? Então a gente está desses dois lados, não só na estratégia, mas também realmente fazendo com que funcione. Na Intel a comunicação faz parte do board? Faz, isso é muito legal, tanto a nível global, a gente tem uma Chief Communications Officer, né, que reporta para o nosso CEO global, e aqui na América Latina também faço parte, eu não reporto diretamente para a presidente América Latina, mas eu estou no staff dela estendido, que a gente chama, né? A comunicação, ela realmente tem, então, é uma das áreas que ela é um pouco matricial, então a gente reporta para o headquarter na Califórnia, mas diferente de outras estruturas, né? Mas funciona super bem, porque eu costumo brincar que eu tenho 2 chefes, né? A minha chefe direta e a Gisele, no caso, América Latina, que é para quem a gente, enfim, trabalha muito mais aí de mãos dadas, diria. Eu levanto esse ponto porque toda vez que uma área de comunicação está dentro do board é porque tem contato direto com a liderança, com a cúpula, e de forma que o board conhece muito prontamente todos os desafios e vantagens da comunicação e consegue apoiar mais, né? É o que acontece na Intel? É o que acontece. Eu costumo falar que a gente sempre tem que trazer isso na lembrança das pessoas, mas sim, a gente... Então, por exemplo, agora em outubro a gente vai fazer uma reunião de planejamento de 2024 com a liderança, a presidência, os diretores, e eu estou nessa reunião, né? Você bem lembra que você na Argentina, a gente vai se reunir 2 dias lá. Então é bem bacana, porque a gente consigo ter uma visão da parte estratégica e também
ter voz quando a gente precisa, porque quando a comunicação ela só entra na parte mais operacional, o que costuma é que já seja uma estratégia pronta que nem sempre é a melhor, né? Então, alguns exemplos que parecem pequenos. Muitas vezes as pessoas esquecem da comunicação interna, que é tão relevante, né? Então, a gente, quando está ali no board, a gente consegue fazer com que, por exemplo, não esquecer que os primeiros, né, eu brinco, clientes nossos são os funcionários, então que a gente tem que comunicá-los, tem que trazê-los juntos. A gente fala muito na Intel de a gente fomenta o papel da liderança, não só externamente, internamente também. Então, isso acaba sendo importante para esses casos e também para evitar qualquer ruído que tenha. Mas, costumo brincar, não, esse é o ideal, nem sempre a gente está nele, a gente tem esse lugar na mesa, mas ele não é um lugar que eu falo adquirido para sempre, né? A gente está sempre trazendo essa lembrança, reforçando porque é importante. E uma coisa que faz diferença é a gente entender a linguajar deles, né? Então, a gente tem que também entender um pouco de negócio, tem que entender dos números, entender como é que eles pensam. Quando eu vou levar um relatório, alguma coisa para eles, a gente pensa com a cabeça, né? Então, é uma empresa feita por 70% engenheiros, então a gente sempre também pensa com essa cabeça para atraí-los também para esse entendimento. Ô, Carol, eu tenho uma curiosidade, né? No segmento automotivo de onde eu venho, houve um certo atrito entre os jornalistas especializados com os influenciadores, que passaram a disputar o mesmo evento, as mesmas as oportunidades de experiências, e são estratégias diferentes. Existe isso também no seu segmento? Excelente pergunta. Eu lembro muito bem de 10 anos atrás, que teve o primeiro evento que a gente fez, que tinha influenciadores, e os jornalistas ficaram ofendidíssimos de tecnologia. Então é a mesma coisa. E foi muito curioso, assim, porque a gente não esperava e a gente errou muito, né? Porque a gente tentou fazer as mesmas estratégias que a gente fazia no PR tradicional pro influenciador e não rolava, não era a mesma coisa. A gente teve que reaprender, né, a trabalhar em algumas questões, porque, por exemplo, uma coisa que existe no automotivo e na tecnologia similar é a review, né? Tanto na análise de um carro, no nosso caso, Intel, por exemplo, um computador. Para você mandar para o jornalista, eu mandava na caixa mesmo, ele testava, fazia não sei o quê e devolvia. Para o influenciador, você não pode fazer isso. Você tem que mandar para ele fazer um unboxing, né? Ele tem que vir com uma cartinha, tem que vir com todo um aspecto bacana para ele poder tirar foto, filmar. Olha só. Então, tem umas nuances diferentes que a gente foi aprendendo a trabalhar e aprendendo a lidar. E também de não deixar que o nosso jornalista tradicional, né, que nossa imprensa do trade, se sentisse abandonada e descoberta. Então, Perfeito. foi um trabalho ali. Hoje em dia, eu acho que lida muito bem, a gente consegue juntar nos eventos, consegue, né, trazer. Agora, por exemplo, a gente vai ter uma viagem, uma press trip para o nosso headquarter lá em Santa Clara, e a gente está levando jornalistas e influenciadores juntos. Mas antigamente isso dava um ruído gigantesco. Olha só. Carol, para concluir, o que você achou do Congresso Mega Brasil deste ano? Olha, excelente. Eu estava até comentando com o pessoal aqui da organização que sempre que eu venho são muitos insights, tentando anotar tudo, tira muitas fotos, porque a gente sai com a cabeça fervilhando. E eu reforço aqui que eu acho que é uma das coisas mais ricas, são essas trocas entre empresas, entre colegas, que é não só, acho que vejo vários valores. Um é o networking, que você fortalece, que você constrói, mas também como isso ajuda para a nossa estratégia no dia a dia depois, né? Então, fantástico, como sempre. Muito bem, gente, eu falei com Carol Prado, Head de Comunicação da Intel para a América Latina. Obrigado, Obrigada. Parabéns pela sua participação e obrigado pela sua entrevista. Obrigada. Mais aí. Tchau, tchau.